Boa noite, professor Cláudio. Boa noite. Te convidei aqui para a gente bater um pouco um papo sobre psicologia, né? Uhum, É, bom, você é doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, 8 livros publicados, né? uhum. Membro integrante, né, do grupo do Laboratório de Pesquisa e Criatividade da USP, né? É isso mesmo? Isso, Está correto? isso aí, tudo aí, isso aí corretíssimo. Ah, pô, puxa, muito obrado por aceitar o convite, fico lisonjeado, né? É, A intenção é a gente bater um papo aí sobre coisas aí que eu é, entendo é, preencherem muito o imaginário das pessoas, né? Tem é. muitas séries e filmes, né, que tratam de psicopatias, eu estou usando o termo correto, né? Sim, Os uhum, psicopatas, né? uhum, É, tem muitas séries, né, de é. relacionados, né? Todos eles muito inteligentes, né? Porque eu acho que senão acho que nem duraria muita série se eles fossem mais atrapalhados, né? E tem um pouco desse, eu acho que o imaginário popular, eu não é o gênero meu gênero preferido, né? Mas Aham, muita gente gosta, né? Até eu lembro de pessoas que falam assim: Ah, Augusto, assiste aquela série Dexter, né? Porque uhum, ele só mata gente ruim, né? aham, Tal, né? tá, Porque daí, enfim, né? Talvez a gente de alguma maneira também, uhum, enfim, goste de ver isso por esse motivo, né? aham. Ah, então, você podia falar um pouco aí, Uhum. do ponto de vista talvez clínico, né? Se eles são essas figuras pintadas aí nas séries e filmes. Olha, primeiro, antes de tudo aí, eu que quero agradecer o convite, né? Porque é um desafio falar num canal que trata de, sobretudo, de economia, de política. Então, para quem é psicólogo clínico, né, que é o psicólogo em psicologia clínica está basicamente no consultório, né? Então é um desafio e é muito legal fazer um exercício, né, de diálogo, né, com a área do tipo economia e política. Eu não sei se eu vou dar conta, vamos ver se, se eu consigo dar conta, Ah, né? com certeza. Vamos ver. Não vai ser difícil, não, fica tranquilo. Então, ó, sobre psicopatia, é interessante porque quando eu vou completar agora 60 anos na próxima semana, semana que vem, e quando eu era, por exemplo, adolescente ou jovem, você tinha poucos filmes sobre psicopata, pouquíssimos, né? Hoje em dia você tem uma infinidade de livros, séries, filmes, né? E quer dizer, Hollywood ganhou e ganha muito dinheiro com isso, né? E é até interessante se perguntar por quê. Por que desse interesse todo, né? Quer dizer, o que que as pessoas, por que o interesse em consumir tanto esse assunto, né? Dado que, em termos de porcentagem na população brasileira, uma porcentagem muito, muito pequena, né? Você tem avaliações norte-americanas do tipo 3 a 5% da sociedade, e são números também questionáveis, né? Mas, enfim, de qualquer forma, esse interesse por psicopatia cresceu muito. E no caso do cinema, né, que é o que mais as pessoas consomem, e séries, né, você tem muitas figuras de psicopata que, se a gente olhar do ponto de vista da psicologia e da psiquiatria, não são personagens psicopatas. A imensa maioria dos que aparecem nas telas, né, seja de celular, de cinema ou de televisão, não são psicopatas. E aí não há nenhum problema no sentido de que um roteirista, alguém que cria um roteiro, um diretor, eles têm uma licença artística, quer dizer, você pode fazer o que for, né? A arte ela não tem que ter amarras, né? Não tem que ter nenhum tipo de censura, inclusive, né? Que é um tema, infelizmente, é um tema atual também, né? Mas boa parte dos psicopatas que aparecem na tela, como o psicopata que ele tem sei lá, ele tem uma tara, uma obsessão por matar mulheres loiras com entre 30 e 35 anos e ele tem um modus operandi. O psicopata em geral não é assim, quer dizer,
quando você tem crimes que seguem padrões e, sobretudo, ah, pelo, pelo formato, pela execução do crime e também pela busca de uma vítima específica, isso aí, grande parte das vezes, revela um delírio psicótico, muitas vezes esquizofrênico. Então, o psicopata é diferente, né? Então, quando você mencionou Dexter, por exemplo, né, o psicopata do bem, né, que ele mata os outros psicopatas do mal, né? Quer dizer, isso não é um psicopata, né? Porque o psicopata, a característica essencial dele, né, ele comete atos antissociais, né? Então, o Dexter, no fundo, ele teria, vamos dizer assim, um valor moral, não ético, né? Mas teria ali valores, né? Tipo, os outros são do mal, então, porque eles são do mal, eu vou fazer algo pelo bem. Quer dizer, o psicopata não. O psicopata, ele se conduz por conduta antissocial, né? Então, os termos foram mudando. Então, no passado, a gente tinha o psicopata, né? E depois foi na linha de um sinônimo mesmo, né? Foi se mudando, porque o termo começou a ganhar um caráter muito pejorativo, né? E aí se mudou para sociopata, né? Para dizer assim, bom, então, para já começar a enfatizar que a questão do antigo psicopata era uma ação contra a sociedade ou com normas, regras e coisa que a gente compartilha. E hoje em dia a gente tem aí um manual importantíssimo, né? A gente tem o Classificação Internacional de Doenças e também o DSM, que é o Manual de Psiquiatria da Sociedade Norte-Americana de psiquiatria, né? E ele tem diferentes edições. Então você tem uma edição, duas, três, e cada edição dessa ela é aprovada em congressos que duram anos, né? Para você estabelecer um congresso e ter uma mudança significativa. E como é que a coisa funciona? Então, você tem psiquiatras que estão, sei lá, na Argentina, outro que está na Tailândia, outro que está no Canadá, e eles fazem grupo de estudos, de pesquisa sobre, por exemplo, bipolaridade. E aí estuda e tal, e aí quando acontece o congresso, já se apresenta uma nova proposta de rever e de reformular. Então, o DSM-5, que está na quinta edição agora, ele não fala mais de psicopatia nem sociopatia, já o DSM-4 já não tinha essa terminologia, então se fala em transtorno de personalidade antissocial, né? E como é que funciona o transtorno? Então ele tem lá algumas características, né? Então para se estabelecer o diagnóstico, mas a característica principal são atos antissociais. Então atos que são realizados por um indivíduo que ele está centrado nele mesmo, quer dizer, ele vê o que é vantajoso para ele e pronto. Acabou. Então ele tem vamos dizer assim, do ponto de vista nosso, né, de pessoas ditas normais, né, a gente tem valores morais que, mesmo que a gente cometa algum tipo de falta, você pode se sentir culpado ou sentir envergonhado. O psicopata não sente culpa, não sente vergonha. Então ele está de boa, né? Está de boa. Então, de boa no sentido assim de que do ponto de vista dele, ele não consegue entender por que, imagina assim, por que um executivo não dá um golpe. Esse cara é otário, é um otário, porque ele tem chance de dar um golpe, pô, é burro. O que acontece? Quer dizer, que idiota, que trouxa, né? Ele fica espantado, quer dizer, ele não vê sentido, né, em sentir vergonha ou sentir culpa, né? Não vê o menor sentido nisso. Então, essa é a característica predominante, né? E aí tem outras também, né? Ele tem pouca capacidade de suportar a frustração. Quer dizer, frente a frustrações, muitas vezes ele tem resposta agressiva, né? Então ele é muito impulsivo, né? O psicopata muitas vezes é uma das características que o DSM define, né? Que ele não cuida da segurança dos outros, nem da própria segurança, né? Então, sei lá, se precisar
Precisar, imagina, ó, precisar. Se oferecerem para ele, ó, vamos fazer um assalto, alguma coisa, tem uma fita aí, não sei o que, vamos lá. Aí vai. Ele sabe que pode morrer. Muitas vezes que vai, sei lá, trocar tiro com sei lá, vai assaltar uma agência bancária, vai ter o segurança da agência e tal coisa, ou segurança ali do carro forte e tal coisa, mas vai que vai, né? Assim, então ele não preza pela segurança do outro nem da própria. Então, eu lembrei, por exemplo, né, tem um caso aí do passado, né, do Sérgio Naia, né, que ele era um político, que ele construiu prédios, né, assim, e usou a areia da praia do Rio de Janeiro, né, se não me engano, usou areia e tal e coisa, aquilo acabou desabando, matou pessoas, né? Mas é mais ou menos nessa linha. Não estou falando que ele é um psicopata, né? Mas assim, quem não preza pela segurança é uma característica. Não estou falando dele. Estou só ilustrando como uma figura pública, né? Que só como uma ilustração. Quer dizer, não teve nenhuma preocupação com a segurança dos outros, né? Então enfim, são características. E faz também muito uso da mentira, compulsivamente. Então, imagina que você conversa com um psicopata, ele cometeu um crime qualquer, ele foi pego num crime, né? Então, se ele falar alguma coisa, uma história meio triste, assim, e ele perceber que quem está conversando com ele mudou um pouco a expressão, ficou um pouco consternado, né? Ficou um pouco tocado com aquilo, aí ele começa a inventar em cima. Ele fala, então, sabe o que é? Na infância, nossa, eu apanhei muito, meu pai me espancava. Ele começa a inventar. E aí ele vai vendo a reação da pessoa. Ele é muito ele tem um contato com a realidade muito bom, excessivo até, excessivo. Por quê? Porque esse contato com a realidade é para manipular os outros. Então ele pode ser muito bom observador, ele pode observar as pessoas, os hábitos, né, no que a pessoa sente, por exemplo, os desejos da pessoa. Então ele manipula muito isso, né? Ele manipula isso. Então, exemplos, imagina o tal que se falava antigamente, conto do vigário, né? Ou esses golpes do tipo vender bilhete premiado, que ainda se usa esse tipo de coisa, oferecer algum tipo de vantagem. Quer dizer, o que ele está... vamos imaginar que quem aplica esse tipo de golpe seja um psicopata. Então ele está lidando com o desejo do outro. Ele percebe que o outro quer ganhar dinheiro de um jeito fácil e rápido. Oba, eu sou a solução. Não, Entendeu? E aí ele rouba a pessoa. Sim, lembrei de um caso, né, ou sei lá, de golpe de internet, de WhatsApp, né? Não, até acho que queria voltar um pouco, porque a terminologia correta, né, é transtorno de Personalidade personalidade antissocial. antissocial, né? Social. Agora o tal, antes era, sei lá, sociopata e psicopata seria Isso. sinônimo, né? Agora Né, mudou o mudou. termo. Mudou o termo. E tipo, tentar aplicar um golpe de WhatsApp com coisa de Pix, alguma coisa, com um colega, e ele falou, né? Tipo, percebeu que era um golpe e falou, o que você está pensando e tal. Aí o cara respondeu, o golpe tá aí, cai quem quer. Então, uma pessoa que, sei Aham. lá, dispara esse tipo de golpe, Sim. talvez, Aham. né, tem muito... Tem. E para aí. Imagine Não assim, né? vai. Imagina que vamos inventar exemplos. Imagina que tem um sujeito que ele sabe que ele pode enganar uma idosa, uma velhinha e tal e coisa e sacar, sei lá, o dinheiro ou dar enfim, imagina assim que sejam todas as economias dela e aí essa mulher vai, sei lá, ter que morar na rua depois, vai perder tudo. E se alguém fala, mas olha o que aconteceu com ela, o que tem? Qual o problema? É ela. Ela foi otária. Ele não sente culpa. É mais ou menos, Uhum. falando, brincando, é mais ou menos assim. Você baixou um aplicativo no teu celular. Esse aplicativo roda. O psicopata, brincando com a ideia, né, ele não baixou o aplicativo da culpa, não baixou o aplicativo da vergonha, da Não. moralidade. Quer dizer, ele age de acordo com o que é do interesse dele. E por Mente. um lado, Aham, desculpe. é. Não, fala, por um lado. Não, pô, eu achei interessante que por um lado ele é muito valente e tal, destemido, né? Não tem medo, Aham, mas ele parece que não sei se ele manipula as pessoas por querer aham. uma autopreservação ou algo do tipo, né? Sim, Ou sim, sim.
Ou, sei Uhum. lá, pelo prazer de manipular, talvez, sei lá. Sim, também pelo prazer Ou de as duas manipular. coisas, sei lá. Sim, sim, tem também o prazer de manipular, o prazer de e tirar vantagem. Ele é muito voltado para tirar vantagem das coisas. Ah, uma outra questão também interessante. Já falei sobre crimes, né, de Hollywood, esses crimes. Então, o psicopata ele não é exatamente um criminoso no sentido de matar pessoas, assassinar, né? Ele pode até cometer um crime desse tipo, mas se tiver alguma vantagem envolvida, quer dizer, o prazer não é tanto do matar pelo matar. Ele tem uma agressividade muito intensa, tá? Ele facilmente ele pode briga de rua, esse tipo de coisa tem muito também e também muita quando não é assassinato mesmo, né? Mas o psicopata tem aqueles que cometeram crimes desse tipo de assassinato, mas grande parte nunca cometeu o crime de assassinato. Ele tem porque quando a gente fala em vantagens, tem diversas. E aí, já fazendo um link aí com a economia, né? Você pode pensar nos tais crimes de colarinho branco, né? Então, o chamado crime de colarinho branco, quer dizer, você dá golpes financeiros, ou empresas, ou desfalques, ou falências fraudulentas, né? E aí a gente pode pensar, já que o canal também fala muito da política, né? Também política, né? Então tá cheio de psicopata que nunca matou ninguém, nem vai matar, né? Mas ele, por quê? Porque ele ganha mais dinheiro de outra forma, entende? Então ele age desse jeito. E aí e se isso levar à falência de uma empresa ou levar a desemprego de, sei lá, milhares de trabalhadores, ele não está nem aí, né? Uhum. Ou quando não, se isso levar, não estou falando que os prefeitos e governadores do Rio foram psicopatas ou são psicopatas, mas dá para pensar assim, né? Que se leva, né, as finanças do município ou do estado à bancarrota, à falência, Nossa, é não verdade. tem nenhum problema para o psicopata, Não né? tem Eu estou nenhum, né? brincando só com ideias, né? Assim, sei lá, né, Sérgio Cabral, não estou falando que é um psicopata, mas estou dizendo que Entendi, tá. quando alguém Figura da vai à corrupção, imprensa e né? fala assim, poxa, ele danificou de tal forma, né, as finanças que vai ser muito difícil para recuperar, né? Eu estou falando dessa característica, eu estou falando dele, né? Uhum. Mas são coisas que eu lembro também. Mas, enfim, são vários fatos. E aí a gente pode pensar muito também na política, né? Uhum. Ou na vida das empresas, nas relações das empresas Entendi. com o Estado, do Estado. Acho que eu tenho um tema atual, talvez, para comentar, né? Aham, Acho que a economia não se fala em outra coisa que seja Petrobras, né? aham, Então, é, o Castelo Branco é o último gestor, é o gestor atual, e é uma empresa que estava sendo atrativa, né? Principalmente do ponto de vista de distribuição de dividendos. Por quê? Porque ela está fazendo uma política de altos preços, né? Eu acho que é importante discutir, né, qual é a função pública de uma empresa pública, e ela é capital misto, ela é 51% pública, o restante privado, então tem que uhum, agradar dois donos que tá, devem ter visões de sociedade diferentes, né? O sim, público deve visar, né, o interesse público, o privado, o uhum, interesse privado. E faz uma gestão muito mais voltada, vamos dizer, para o privado atualmente, né? Como tá, você justifica um Castelo Branco se está já de honesto, mas que ele fez uma gestão que ele aumentou em milhões de reais o Prolabore, né? Além de já ter um salário bastante gordo, fazendo uma política de redução de salário do funcionalismo e tá, vendendo ativos, né? O que tira totalmente a visão aham, estratégica da empresa, né? Mas aham, ele se reconhece como uma pessoa honesta, né? E isso eu vejo institucionalmente, né? Porque é lógico que você é contra a corrupção, lógico, todo mundo é contra a corrupção, né? aham, Aí eu vejo essas coisas institucionalmente, né? Como a gente é ideia, acho que talvez aham, psicológica, queria até, comentar um outro tá, caso, né, que eu acho bastante aham, contraditório, né? Não sei se bom, um ministro do Supremo Tribunal Federal, né, que aham, tem um certo histórico, né, que tá, fez carreira defendendo empresa ligada ao amianto, né, que tá,
Ele é sócio de escritório de advocacia, ou parentes, sócios, que prestam serviços direto, inclusive no site, bastante para demandas judiciais, inclusive junto a Aham, processos que estão junto ao STF, né, o que é uma aham, grande conflito de interesses, e em determinada ocasião, já tem acho que uns 2 ou 3 anos, não, bom, não me lembro bem ao certo, ele vem invocar, né, a questão da corrupção e falar que o Brasil às vezes não tem jeito por causa da malandragem, né? Depois eu queria comentar um pouco a aham, malandragem, e ele dá o exemplo da empregada dele, que aham, pediu para não ser registrada em carteira para receber determinado aham, benefício público, né? aham, Primeiro, acho que também é legal, acho que fazer as honras aham, ao termo, né? O malandro que eu vejo o descrito no livro do Sérgio Buarque de Holanda, né? Que é o Raízes do Brasil, né? aham, Que é para ilustrar essa figura, pelo menos da maneira que eu enxergo, sei lá, lendo Casagrande e Senzala, né? Tem a figura do senhor de engenho que cavalga o negrinho e eles estabelecem uma relação de amizade, né? sim, E ao receber uma carta de euforia, né? Ele não pode ser incorporado à economia, né, como aham, demandante, então ele vai se virar e ele precisa muito viver de favores, né? Então é aquela ideia, o homem malandro é a malandragem cordial, né, para poder, aham. pelo menos é o que descreve esses livros para tirar o sustento, né? E me parece que a sociedade vê como um malandro como algo que não seja um malandro e tal, né? Aham. Enfim, não sei se eu fiz claro. Aí eu queria que Sim, você comentasse aham, essa contradição institucional, né, que sim. acaba Esse desse ponto ponto de que você vista. pegou é muito complexo, né? Porque, de um lado, né, a gente pode pensar, bom, uma coisa são os critérios clínicos que você emprega ao ter uma pessoa, um paciente numa clínica, né, com um tipo de sofrimento ou não, alguma dificuldade, né? Outra coisa é quando a gente começa a pensar em funcionamentos de empresas ou de instituições públicas ou privadas, né, em que medida não estão em jogo ali também interesses de classe, né, interesses de grupos, né, É e isso verdade. tudo torna tudo bem mais complexo, né, bem mais complexo. Então é muito complicado, né, a gente pensar nesses termos, porque aí tem a questão também ideológica, né, que você pode pensar, bom, você tem por exemplo, se pensar no país, os Estados Unidos, por exemplo, né, um país que divulga aos quatro ventos a ideia de que defende a democracia, e é uma democracia mesmo, lá, internamente, né? Mas quando a gente pensa na dinâmica do relacionamento com outros países, quer dizer, o que acontece, né? Como os Estados Unidos lida com preços, por exemplo, negociando importação e exportação com países da África, por exemplo, né? Então são coisas que, enfim, é complicado, né? Uma coisa é você ter até onde vai, né? Por exemplo, nesse caso que eu falei, aí realmente a defesa da democracia. Tem um filme interessante, é um filme antigo chamado, acho que é O Senhor das Armas, com Nicolas Cage. Se eu não me engano, esse é o nome do filme. Vou até pesquisar depois. E é Eu interessante porque assisti. assistiu, né? É esse o título mesmo, né? É um filme antigo, né? Se eu estou pensando no filme certo, sim. E do jeito que eles costuraram o filme, você pode reparar que ele fala, ele passa pelos 5 continentes, pelos países da antiga, pela Ucrânia, se eu não me engano, ali dos países socialistas, né, do bloco socialista, pela África, América, já não lembro se era Central ou do Sul, Estados Unidos, quer dizer, ele dá um jeito de dar uma circulada em acho que quase todos os continentes, né? Quer dizer, o que é da dinâmica, por exemplo, de venda de arma, né? Então, é muito complicado isso, né? Em que medida a gente está falando de questões éticas, né, com E maiúsculo mesmo, né, como uma área da filosofia, e em que medida, né, quando a gente olha mais com uma lente mais fechada, no caso, como você mencionou, né, da Petrobras ou de ministros
Supremo Tribunal, em que medida isso dá, em que medida tem esse componente, né, psicopático Sim. do jogo, vamos chamar assim, psicopático, né, ali Uhum. termo, para usar um termo mais do passado, né, é muito complexo. E pensando na Uhum. sociedade brasileira, então, fica muito complicado. Por quê? Porque o brasileiro, né, ah, eu estudei esse tema também no meu doutorado, né, mas já faz um bom tempo, né? Mas o brasileiro ele vê a si mesmo como o dono do jeitinho brasileiro, né? Da chamada lei de Gerson, tirar vantagem em tudo, né? E ele acha isso interessante, da malandragem, né? Como você vem citando aí, né? Você mencionou. Então, como uma característica positiva, né? Positiva. Isso está muito perto também da ideia da inventividade, da criatividade, de ser um bom improvisador para soluções difíceis, né? Então tem um leque muito amplo, né? Mas que tem um fio condutor próximo, né? Então eu lembro de um texto que o Roberto da Mata orientou, uma pesquisadora de doutorado, que falava sobre exatamente isso, quer dizer, como o leque é muito amplo e você tem desde a ideia de uma criatividade ou de uma inventividade, e tem no outro extremo a corrupção deslavada. Né? Então você tem aí um leque muito amplo. E na sociedade brasileira a coisa é mais complexa por conta disso, né? Quer dizer, isso o brasileiro preza ser dessa forma, né? Eu Então devo entender. ele Desculpa. preza e muitas vezes ele até ele se define muito por aí, né? Então é comum, por exemplo, você encontrar brasileiros que viajaram para o exterior, então ele está contando que ele aprontou alguma lá. Pode ser alguma safadeza, alguma coisa assim meio um pouco um tanto longe da lei, como pode ser alguma solução inventiva que ele deu para um problema. Então, Uhum. muitas vezes o brasileiro se justifica assim: ah, você sabe, né? Nós somos brasileiros, né? A gente é brasileiro. E aí, essa própria frase, de algum modo, coloca o ouvinte, né? Numa posição de estar cúmplice daquilo, né? Quer dizer, você sabe, nós brasileiros somos cúmplices disso, né? Nós brasileiros, a gente apronta, a gente faz mesmo, a gente dá jeitinho, né? Olha lá, chegou o jeitinho brasileiro. A televisão faz muito isso. Quando tem Copa do Mundo ou Jogos Olímpicos, né? Cada 2 anos tem um ou tem outro, né? Então, 4 anos intercalados, né? Aí as pessoas, os jornalistas vão, olha aqui o brasileiro já inventando, não podia, mas fez isso aqui ou fez aquilo outro e tal, como olha que legal, né? Nós somos assim, né? Uhum. E, e é complicado isso, né? É bem complicado, porque, né, em que medida isso traz problemas ou não, né, para gente. É verdade, né? Então deve entender, mas isso é tipo uma tolerância maior com a corrupção? É porque eu confesso que É, para o exterior, né, o brasileiro tinha uma certa fama, né? tem Mas também por instituições, né, outro que lado. demarcam, que avaliam isso, né? Quer dizer, o povo que aceita a corrupção mais como coisa normal ou não, né? Ah, E, tem. é, Quer dizer, na verdade, de aceitar a corrupção, eu não sei. Eu sei de ranking de corrupção, que é. Ah, eu esqueci o nome da entidade, que é terceiro setor, né? ah, Internacional, mas ela faz um esquema de. Ele faz uma pontuação usando vários critérios, né? hum, É, em relação, por exemplo, entra nível de transparência das informações públicas, é, número de ações judiciais, etc., eles fazem uma média ponderada, alguma coisa do tipo tá, assim, atribuir ponto para essas aham, coisas, e tem um ranking de corrupção que o Brasil vem caindo aí, né, na avaliação. aham, O pior é que agora eu esqueci, me fugiu o nome da tá. organização que faz isso. Agora, tem um É, aspecto interessante também, se a gente olhar, eu falei muito aqui da psiquiatria, né, do DSM, lá da Associação de Psiquiatria Norte-Americana, mas se a gente olhar do ponto de vista da psicanálise, tem um olhar que eu acho que vai trazer mais tempero para essa conversa, não que a gente vá chegar
ao final, fala, olha, descobrimos a solução e o jeito correto de lidar com as coisas e tal, mas que vai iluminar um outro lado dessa questão, né? Para a psicanálise, né, tem uma música antiga do Caetano Veloso que ele fala, de perto ninguém é normal, né? E a psicanálise todinha, né, ela investigou em diferentes problemas patológicos, ela percebeu que as pessoas normais e as outras que têm lá algum tipo de dificuldade, de transtorno, não são tão diferentes assim, né? Então, o Freud, já na primeira década do século passado, ele escreve um livro chamado Psicopatologia da Vida Cotidiana. Então, psicopatologia, traduzindo, seria o estudo da doença mental, né, da vida do dia a dia. Então, ele percebeu, né, que nós, pessoas normais, a gente comete enganos estranhos, a gente esquece, a gente troca nome, a gente pode. Imagina que alguém está indo para o trabalho e sabe-se lá por que a pessoa entrou no metrô, no vagão do trem que ia na direção contrária, no sentido contrário. No sentido contrário, quer dizer, tipo, ao invés de ir para o trabalho, estava voltando para casa, alguma coisa. Depois se deu conta, nossa, olha só, caramba. Quer dizer, e aí o Freud se pergunta, o que está acontecendo? Aí ele descobre que está em jogo ali desejos, né? O desejo, por exemplo, de não ir trabalhar. E aí a pessoa se engana e não fez isso conscientemente, né? Outro tema que o Freud também investigou, que é bem interessante, ele escreve em 1905 um livro chamado Três Ensaios sobre uma Teoria da Sexualidade. Então ele vai ver, na época, né, o que se considerava como perversões, né? E hoje em dia os manuais de psiquiatria chamam de parafilias, e ele percebe que as tais perversões sexuais, né, elas, sim, são diferentes da maioria, do que a maioria pratica, vamos dizer assim, mas as pessoas ditas normais têm algo também de perverso, né? Então, existe, vamos falar de perversão, imagina assim, uma pessoa que ela só obtenha prazer por objetos de fetiche, né, com lingerie, sandálias ou coisas do tipo, né? Então, uau, né? Agora a gente pode se perguntar, bom, um casal normal, uma moça normal, um homem normal, vamos chamar assim, né? Por que tem tanta loja de lingerie em shopping center, por exemplo, ou nas ruas, ou se vende pelo e-commerce? É porque tem algo que mobiliza o desejo. Quer dizer, então o Freud ele percebe que enquanto existem perversos que obtêm prazer única e exclusivamente dessa forma, né, uma certa dose de prazer perverso existe nas pessoas normais, né? Por exemplo, eu falei agora do fetichismo, né? Ou no sadomasoquismo. Imagina alguém que seja sadomasoquista ou sádico masoquista, ou um casal, né? Então, só obtém prazer dessa forma, né? E você tem pessoas normais que, de repente, curte uma coisa ou outra, vai numa sex shop comprar um chicotinho, alguma coisa assim, né? Tinha um funk antigo, tinha um verso que era muito engraçado, que era assim, um tapinha não dói, né? A ideia do tapinha não dói. Quer dizer, então, isso é algo que tem a ver com o sadomasoquismo, mas em miniatura. E aí, quando a psicanálise faz essa aproximação toda, né, também, aí eu falar de um autor chamado Winnicott, ele escreveu um livro chamado Privação e Delinquência. E o Winnicott teve uma vida interessante. Ele era inglês, ele era médico, e aí, durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi chamado a ajudar na administração de, de, de um local que era para crianças que eram evacuadas de guerra, né? Então imagina grandes centros, Liverpool, Londres, sendo bombardeado. Então o que as famílias faziam? O próprio Estado organizava isso. Pegava as crianças e adolescentes e levava para um lugar mais seguro, levava para o interior, em galpão ou escolas antigas, ou seja lá o que for, né, para tentar preservar essas crianças, mantê-las vivas. E aí, o que o Winnicott observa é que essas crianças que eram normais, vamos dizer assim, começou a crescer um grau de agressividade e de comportamento antissocial muito intenso, muito, muito intenso. E aí, com não obedecer às regras, o regulamento que estava ali instituído, agressões,
depredações, furtos, espancamento. Ele falou, o que está acontecendo? Aí ele escreve vários artigos que estão reunidos nesse livro e ele conclui que eram crianças e adolescentes normais, que frente à ameaça da perda da estabilidade do lar e da casa, passava a ter comportamento antissocial. E aí ele conclui, olha que interessante, ele fala assim, que o vê como é, vamos lembrar, né, fazer um parênteses, lembrando do que a gente estava conversando aqui no começo dessa live, né? A gente tem lá a psiquiatria falando na tendência antissocial, né? Chama de transtorno de personalidade antissocial, e aí fala, bom, o clímax do comportamento antissocial está na psicopatia, né, como algo que até hoje, né, se entende que não tem cura, não se sabe a cura para isso, nem medicação. Você pode ter para psicopata vou chamar psicopata, né, que é mais fácil, mas assim, para casos assim, você pode ter um medicamento que diminui a agressividade, né, para manter a pessoa mais ou menos sob controle, né? E volto a deixar a sublinhar, né, a questão que você pode ter aquele psicopata que comete crime e outro que não. Uma questão que eu esqueci de falar, voltando lá para o começo, sobre Hollywood. Hollywood sempre apresenta o psicopata como alguém de uma inteligência sobrenatural, quase imensa. Você pode ter um ou outro assim, mas em geral segue a média da curva a curva normal, né? Você tem aqueles numa ponta, né? Aqueles que são muito inteligentes, tem aqueles outros que têm inteligência mediana e outros que têm déficit mesmo cognitivo, né? Então tem de tudo, né? E aí você pode ter pessoas também, voltando, até queria enfatizar mais isso, porque a ideia de psicopata, né, que é do perigo e tal, mas tem muita gente que, eu falei de crime de colarinho branco e tal, mas tem muita gente que aparentemente é normal, né? Então, não vamos generalizar, tá? Mas vamos colocar assim, ó, talvez, quem sabe, né? Porque é talvez quem sabe mesmo, né? Teria que ser um profissional para avaliar, para fazer um diagnóstico, isso demora, não é de bater o olho na pessoa e falar, isso é aquilo, então temos aí um psicopata, não é assim, né? Mas imagina, vamos inventar um personagem, imagina um personagem que ele teve lá um histórico de furto, de roubo, assalto, não sei o quê, teve uma prisão ou duas e tal, e aí ele descobre lá no bairro onde ele mora que tem uma mulher de meia idade, que é bem mais velha que ele. Estou falando de estereótipos, né? Sem preconceitos, mas imagina que ela tem dinheiro, então ele começa a namorar com ela, ele começa a sediar, a flertar, né? E começa a namorar e ele vai vivendo de boa, assim, sabe? Sustentado por ela. Ele pode inventar mentiras. Não, eu estou aí num projeto com mais dois sócios para a gente abrir uma empresa. Não deu certo, e vai enrolando. Então tem muita gente que vive assim, né? E as pessoas às vezes falam, esse cara é um aproveitador. Então tem vários que são aproveitadores, mas não que toda pessoa que seja aproveitadora é um psicopata, mas alguns deles sim, parte deles sim. Quer dizer, então a figura do psicopata é muito mais comum do que a gente pensa, né? Nesse sentido, porque a pessoa, só que no âmbito do mundo interior é uma pessoa que não sente vergonha, não sente culpa por isso, né? Mas aí, voltando a falar para a questão de novo, retomando a questão da psicanálise, quando o Winnicott fala da tendência antissocial, ele diz assim, bom, quem que pode ser antissocial? Todos nós, eu, você, Augusto, todos nós, nossos filhos, nossos pais, quando que isso pode eclodir, né? Quando você tem uma ameaça muito grande na estabilidade. Então, quando você tem uma ameaça na estabilidade interna, né, isso, quando passa de um certo limite, você tem um comportamento antissocial. E esse comportamento, ele avança, né, ele se manifesta, e quando a pessoa, às vezes, sobretudo quem está à volta, né, vamos imaginar agora com essa pandemia, quanta gente perdeu o emprego? Ou então, sei lá, a Ford saiu do Brasil, pronto, acabou, tchau, né? Adeus companhia, como né? Adeus companhia. E aí vai embora, e aí imagina quanta gente fica na rua. Então imagina que uma trabalhadora ou um trabalhador possa ter um comportamento, começa a ter um comportamento antissocial, começa a ficar começa a aprontar, começa sei lá,
quebrar o pau no trânsito, entendeu? De desafiar pessoas, ou de peitar o segurança do supermercado, ou sei lá. Né? Quer dizer, e aí, tendo alguém que cuida dessa pessoa, no sentido de um relacionamento, cuidado no sentido de ter amor, ou, né, amizade, aí falou, ô fulano, calma, peraí, calma lá, né, tudo vai dar certo, vamos lá, vem comigo na minha igreja, ou, pô, vamos lá, vem na minha casa, vou fazer uma feijoada, entendeu? E aí, vamos lá, a gente toma uma cerveja. Então, às vezes a pessoa se recompõe. Então, o que é muito interessante é que quando o Winnicott escreve sobre isso, né, ele percebe que nós, pessoas comuns, normais, podemos ter um comportamento antissocial. E aí o que é interessante para a gente pensar de novo a realidade brasileira é que quando a gente verifica comportamento antissocial, a gente pode entender não como desse ponto de vista, não necessariamente, única e exclusivamente, como uma patologia ou algo, entre aspas, do mal, né? Mas a gente pode entender isso como um indicador, vamos chamar assim, em psicanálise a gente fala um sintoma, né? Mas como algo que indica um problema muito mais amplo. Né? Então, frente a. Eu vejo agora, por exemplo, assim, furar a fila da vacina. Horrível. Né? Agora, vamos pensar o seguinte, né? Vamos imaginar que, né, se tivesse. Vou inventar uma situação, vai. Ah, inventar uma situação. Imagina assim, alguém, prisioneiros numa cela, né? Vamos pensar numa situação de guerra. Então, são prisioneiros de guerra, estão ali. Então, imagina que chega um carcereiro ali e tem lá 20 prisioneiros. Aí ele pega 4 pãezinhos e joga lá dentro. Vocês se viram. Se vira aí. Então, imagina assim, pessoas que quando estão com muita fome, podem falar assim, bom, eu sei que eu vou apanhar, vão me quebrar o nariz aqui, vão me arrebentar, mas eu não morro de fome hoje. Então, como um pãozinho, eu engulo aquilo, praticamente, e que se dane. Então, imagina, então, guardadas as proporções, né, eu estou falando de algo muito extremo, né, falando de furar a fila da vacina, quer dizer, o que seria o correto seria, né, o governo brasileiro, o governo federal, já ter feito a compra dessa vacina, feito todas as tratativas lá na mais ou menos da metade do ano passado para cá. Então, agora, quando você tem, não se fechou contratos, né, ainda, quer dizer, então, ainda está se mexendo na lei, né, no dia de hoje até, né, se mexeu na lei aí na Câmara para tentar dar conta aí para a compra, mas a questão não é tanto a lei, mas a vontade política. Né? Então, é complicado a gente pensar assim, alguém querer furar a fila, né? Mas essa pessoa é a vilã? A gente pode pensar, num certo sentido, sim, dependendo se a gente, como se tivesse um foco, a gente mexer com o foco quando faz uma foto no celular, de ampliar ou diminuir. Se a gente focalizar só na pessoa, sim, ela está errada. Mas se a gente ampliar, a gente pode pensar que esse ato antissocial pode refletir muito mais um indicador, ele indica muito mais um mau funcionamento, um funcionamento injusto do, no fundo, do governo brasileiro. Né? Quer dizer, essa vacina já tinha. Porque uma coisa é se o laboratório não está dando conta de produzir, né? Vendeu algo que não consegue entregar. Olha, de novo, né? Se a gente olhar para esse ponto, que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, está faltando vacina. Quer dizer, são países que têm ricos, têm dinheiro, compraram e não estão entregando. Quer dizer então a gente imagina, né, não sou da área, não li contrato, mas a gente imagina que essa farmacêutica a gente vai entregar sim e não entregar, né? E aí fica todo mundo esperando. Mas outra coisa é você ter, né, como a gente observa aqui no país, né, um descaso, um negacionismo, né, um desestímulo à vacina, vender a ideia de cloroquina como algo que cura ou tratamento precoce, quer dizer, que não tem o menor fundamento, né, enfim, na literatura médica,
né? Então é interessante porque se a gente pensar nessa polaridade, pensando em Brasil, né, a gente pode pensar sim, né, eu até mencionei políticos, né, ou crimes de colarinho branco odiosos, odiosos, né? E aí a gente pode pensar, bom, psicopatia, etc, né? Mas olhando para outra ponta, e olhando desde outro ponto de vista, a gente pode pensar, poxa vida, muito do que acontece no, no modo do brasileiro viver, né, transitar aí na sua vida social, tem muito a ver com transgressões uh, que tem um histórico, né, por trás, né? Eu lembrei de um texto clássico, você mencionou, né, o Sérgio Buarque de Holanda, o Raiz do Brasil, que é um texto bárbaro, né, eu conheço esse texto, e eu lembrei do Roberto da Mata, né, quando ele escreveu vários livros com a temática da casa, da rua e do outro mundo. Então ele fala de espaços simbólicos, né, e aí tem o espaço simbólico da casa. Da casa é uma casa ampliada, né? Então, assim, imagina, uh, poxa, vamos imaginar, quero fazer academia, naquela academia. Aí alguém diz assim, sabe quem faz? Sabe aquela nossa amiga? Ela frequenta essa academia. Que legal. Então aquele lugar começa a ficar um pouco mais amistoso. A gente vai se reconhecendo mais, né, por ter vínculos afetivos, ou de parentesco, ou de amizade, né? E esse mundo simbolicamente, que simbolicamente ele chama de casa, pode se estender do tipo assim, não sei o que eu faço agora, eu preciso ver, sei lá, o negócio de fundo de garantia. Aí alguém fala, mas espera aí, eu conheço alguém que trabalha na Caixa Federal, pode ver. Que legal, então, Aí, sabe? nesse jeito ele não se sente transgressor, sei lá. E aí esse é o espaço onde também predominantemente acontece o jeitinho brasileiro. Tem um lado que eu falei do lado até agora, vamos dizer que seria inofensivo ou até acolhedor, mas tem um lado também do jeitinho brasileiro, quer dizer, o lado onde podem, bom, então conhece, dá um jeitinho. E o outro espaço simbólico, que é o da Mata escreveu, é o da rua. O espaço da rua é o espaço das relações frias e agressivas e violentas. E o da Mata escreve muito sobre isso, muitas vezes é dessa forma que o cidadão vê o Estado. Quer dizer, é um Estado que vem para espoliar, ele vem para ferir, ele não quer saber. Ele não quer saber se você tem condição de pagar imposto de renda ou não. Ele mudou lá a alíquota, não sei o quê, e pronto. Né? Ou ele não quer. Enfim, aí os exemplos são os mais variados, né? Quer dizer, se criam impostos ou, sei lá, aumento de tarifa daqui e tal, quer dizer, o Estado que ele é espolhador, né? Até a gente pode pensar na figura do imposto de renda do leão, né? Quer dizer, o leão é um leão voraz, ele quer o seu dinheiro. Você não vai dialogar com o leão, você vai fugir dele, né? Tentar se defender dele. E esse é interessante porque quando a gente fala do jeitinho brasileiro e tal, de práticas muito nocivas, né, que as pessoas associam com o jeitinho brasileiro, ou corrupção, lei de Gerson e tal, mas também tem uma dinâmica, né, que, se a gente olhar para a dinâmica do funcionamento da relação do Estado com o cidadão, é complicado também, né? Sim. Até acho que até transgride um pouco o jeitinho brasileiro. Mas eu queria comentar, assim, porque eu acho que Fala, ainda não vamos lá. comentar duas Uhum. coisas, né? É que eu não consegui fazer tanta relação de causa e efeito, né? Então, da maneira que a sociedade pode determinar psicopatias, né? Vou É, dar alguns exemplos. Eu não me sinto uma pessoa corrupta, não me acho corrupto, mas se uma pessoa querida estiver com uma enfermidade grave é, e, sei lá, precisa de um transplante, aí eu estou totalmente disposto a ser transgressor e pular a sim, fila aham, e para conseguir um sim, órgão, sei lá. sim, Então, quanto mais, sei lá, você deu os exemplos da Segunda Guerra, quanto pior a situação, mais propenso sim, você tá, né? sim, Aí, não sei, daí me lembrei de duas obras brasileiras, do Vidas Secas, né, do Graciliano claro, Ramos, sim, e sim, também acho que, vamos dizer, né, no final, às vezes o cachorro, aquela visão, né, aquela
aquela vida tão desgraçada, né? Que às vezes o cachorro mostrava mais a humanidade no livro. Acho que para chegar no ponto que eu queria, desculpa, eu acho que é melhor pensar, tem o Curtiço do. Ah, Também, esqueci. Porque do... né, eu lembro que tem a Você figura principal do João, que do é, João Romão, né, que era é, o português, né, acho que tem até um cunho racista, se passa, for pensar por trás, né, que era é, trabalhador e estava naquele meio lá. Aí o aham, meio vai, no meio que a ideia do bom selvagem do Rousseau, sabe, da sei, democracia. aham, Então, o meio que ele estava vivendo vai degenerando aquele português trabalhador, né, o cara larga a família e vira um trapo de homem, né. sim, Se bem que se for ver, né, Fausto do Goethe também fala da também, degeneração do homem. E também. achei interessante. Bom, não sei, me perdi um pouco, né? Então, eu vou tentar Mas chegar é ao bem fim. apropriado, acho que bem apropriado. Se perdeu, não, eu estou te acompanhando, estou entendendo, você está dando novos exemplos, então que tem tudo a ver com isso mesmo, né? De Porque tem a ideia, situações acho que sociais e de, né? o homem já é naturalmente psicopata, o meio torna ele psicopata, que acho que é um pouco do Rousseau, né? Na democracia, né? Sim. John Locke, a ideia. Então, a gente vai todo conviver, Esse nenhum, assunto também é nenhum vai muito sobrar legal. o. Esse assunto é muito legal em termos a concepção do Freud de sociedade, ele entendia assim que ah, ele escreve um texto bem importante chamado Totem e Tabu, é um texto que ele publicou em 1913. E aí vamos dar um desconto, né? Situar historicamente, 1913, quer dizer, não tinha ocorrido nem a Primeira Guerra Mundial, né? Foi de 14 a 17, né? Então, ele leu a antropologia da época, né? Mas a concepção dele do que ele, bom, lendo as leituras que ele teve à época e tal coisa, para que ah, se ele supunha, né, que os homens da época das cavernas, bem primitivos, eles estavam funcionavam muito de um jeito próximo ao que a gente hoje conhece do funcionamento da organização do mundo animal, né, onde você tem figuras alfa, né, você tem machos alfa, né, em algumas sociedades, eu só soube há poucos anos, né, vendo esses programas tipo Net Geo, você Uhum. tem sociedade fêmea alfa também, né? Então, a sociedade, por exemplo, das hienas, né? A hiena é uma espécie que a líder é fêmea, né? E é curioso, né? Porque às vezes as pessoas romantizam um pouco essa questão do feminismo, né? Fala assim, uma mulher, quando a mulher está no poder, claro, como ela é mãe, né? Ou pode ser mãe um dia e tal, ela tem essa visão maternal, então vai ser tudo legal, vai ser um mundo muito bacana, o mundo das mulheres. E eu não sei se dá para exagerar dessa forma, né? Para quem, eu não sei se você pegou, se você já entendia um pouco de economia, Augusto, na época da Margaret Thatcher, né? Que era chamada a Dama de Ferro, né? Que ela destruiu e detonou direitos sindicais e tal coisa, uma política capitalista muito pesada, né? Então eu não sei se, enfim, tem toda essa questão. Agora mesmo se fala, né, do caso da Nova Zelândia, um país dirigido por uma mulher, e é tão fofo, é tão legal. Tá legal, mas acho que tem questões que vão além, né? Tanto na questão da dinâmica do capitalismo, ou do socialismo, ou também até mesmo da questão do feminismo, né? Quer dizer, eu entendo que o feminismo, na minha leitura de feminismo, é muito mais uma proposta de igualdade de direitos, não tanto assim, né, mas enfim. Então, voltando a Totem Tabu, né, que também eu que me perdi agora, né, em Totem Tabu ele fala, bom, então tem esse funcionamento, então a gente, né, ele entendia que deveria ter um macho alfa que dominava os outros machos e tinha acesso a todas as fêmeas, quer dizer, ele que procriava. No mundo animal é muito assim, leões, leopardo, tudo assim, se repete, né? E que aí, num dado momento, né, isso ele não situa historicamente, mas teve um momento de mudança. Né? Teve um momento onde esse macho alto foi submetido à vontade do grupo. Então ele imagina e aí que esse macho alfa foi assassinado, né? Assassinado, devorado, né? E aí se institui o que seria hoje o embrião, né, de um funcionamento de sociedade tal como existe hoje, porque aí você tem regras, quer dizer, não tem um homem que pode ter o domínio de todas as mulheres, isso está compartilhado entre todos os homens,
né? Lá primitivamente, né? Pensa assim, no macho alfa que se impõe pela força, pela luta, né? Então, nessa linha. E aí, e o Freud, ele vai falar disso, ele vai se apoiar em estudos que existiam sobre o totemismo, daí o título do trabalho, Totem e Tabu, e aí como um organizador muito primitivo dessas sociedades seria a religião totêmica, né? Rituais totêmicos, onde você teria uma obediência não a um macho alfa, mas a um animal totêmico. Pode ser jacaré, pode ser tigre, pode ser hipopótamo, o que for, mas esse animal ele simboliza alguma coisa, é um deus animal, né, que os homens deveriam se submeter a ele. Isso vai se desenvolvendo, né? Aí não quero ofender a fé de ninguém, né? Mas a gente pensar essa ideia de compartilhar, desse que foi morto, a gente pode pensar simbolicamente, metaforicamente, na ideia da cristã do repartir a hóstia e o vinho, né, da missa. Quer dizer, de algum modo você está ali, na Idade Média se falava no milagre da transubstanciação, quer dizer, a substância do corpo daquela hóstia, feita de farinha, etc., se transformava no corpo de Cristo, né? E aí, essa ideia de sociedade, né, que a gente, da concepção freudiana de sociedade, é uma visão de sociedade na qual a nossa agressividade, ela existe, ela é muito intensa, né? E a nossa agressividade que rompe limites, quando você estava falando, bom, então numa fila de transplante, eu quero que se dane, eu quero que a pessoa que eu amo tenha passe por esse transplante, né? Esse transplante do órgão. Então, que isso está na gente. Então, a psicanálise vê as coisas dessa forma, quer dizer, todos nós temos uma agressividade muito intensa, uma sexualidade muito intensa e que ela facilmente ela pode irromper. E aí, até fazendo agora a ligação com o texto do Winnicott, né, sobre a tendência antissocial, quer dizer, facilmente isso irrompe. Então, cabe ao Estado, né, e à sociedade e outros aparelhos, né, que existem na nossa sociedade, como a família, como a religião, de algum modo conter essa agressividade, essa sexualidade que... e aí eu estou falando de outras coisas também, a gente pode pensar que pode se manifestar numa inveja também sem limites, ou num ciúme sem limite, quer dizer, todo o Estado e as instituições funcionariam de modo a tentar regular um pouco isso, né, e contendo, né, com o que o Freud chama de repressão, né, criando uma repressão, mas essa é uma visão de sociedade consideravelmente instável, né? Quer dizer, Sim. você pode ter episódios onde a coisa desanda, né? Um dos argumentos, por exemplo, a gente pensar o auxílio emergencial, que agora está de novo, bom, vai ter, quanto que vai ser, não sei o quê, mas era a ideia assim, bom, precisamos fazer isso, senão vai ter saque, vai ter assassinato, vai ter assalto, vai ter, assim, né, foi um dos argumentos que convenceu, por exemplo, parte da classe média ou da classe mais rica, né, assim, tipo, olha, vai ter convulsões sociais, a gente vai desandar, né? Sim, então, natural, né? Pessoas com fome, Sim, não, eu entendo, sim. ter emprego, né? Uhum. Ter emprego. Acho que quanto maior a desigualdade, acho que maior a Sim, tendência a ter uma sim, ruptura institucional, né? Dá para sim, usar, né? E até porque, para mim, bastante claro que a maioria dos políticos eles fazem gestão muito mais monitorando gerencialmente a opinião pública do que de fato trabalhando para o público, né? aham. Na grande maioria Pensando, dos. quer ver? Outra vez, pensando em questão de. Pensando assim, bom, o que é transgressor, o que é limite, o que não é. Fala, bom, olha aquela pessoa, imagina, olha, fizeram um baile funk, pô, não sei quantos milhares naquele baile funk, não sei o que, a pessoa não tá nem aí, todo mundo sem máscara, não sei o quê. Ah, que horror, tá. Só que, aglomerou, ah, tá. Agora, pensa lá
no jovem que ele tem que trabalhar de segunda a sábado massacrado no trem. Massacrado mesmo, é tipo lata É, de sardinha. Aí o esse cara meu vai, argumento vai e volta massacrado, aglomerado, né? Aí para quem pega trem, metrô também, né? Eu agora eu atendo, né? No meu consultório, eu sempre atendi no consultório particular, mas já atendi alguns pacientes online, né? E agora com a pandemia eu estou 100% online. Mas eu acho que posso fazer isso, né? Quer dizer, eu tenho sim. É, financeiramente eu tive esse privilégio, né? Quer dizer, eu posso fazer isso, mas imagina, eu pegava metrô bastante, mas então, e muitas vezes massacrado conforme o horário, massacrado mesmo. Mas tudo bem, era antes da pandemia, tá? Né? É um desconforto, mas tudo bem nada, né? Assim, mas é um desconforto suportável. Agora, sim. então fica desigual, né? Quer dizer, é fácil você pegar alguém e falar, olha, mas então, ele tá aglomerou, mas o cara está aglomerado de segunda a sábado, ali, torturado no transporte público e quando não na empresa e tal e coisa, e aí de final de semana, fala, então, hoje é sábado à noite, eu vou curtir, entendeu? Então, fica muito hipócrita, né? Então, isso é que é, é uma questão problemática, né? É difícil a gente cravar fazer um X ali no, olha, aqui está errado, aqui está certo, né? Não, é É complicado, né? complicado, tem situações É, complicadas, eu né? tenho certeza que no Morro do Alemão, em Paraisópolis, não teve quarentena, né? Só se o estado paralelo que lá está tivesse obrigado um dia ou outro. É, Mas, ah, enfim, né? é, Não teve, né? Até porque você tem que pensar, bom, políticas sistêmicas, né? Não só mandar aham. pessoas trancar em casa e ponto. Sim, sim, sistêmico. É a partir do momento que você não faz coisa nenhuma, não tem um comando central, né? Não tem, as Aham. pessoas ficam perdidas mesmo, né? E até eu tô, né? Não me incluo. É, complicado. Bom, Cláudio, já tomei bastante seu tempo, mas eu gostaria Imagina, de fazer mais uma pergunta que eu não gosto de claro, fazer. claro. Tem até mais coisas de economia que eu acho que tem um diálogo interessante, né? Aham, Com a psicologia, principalmente com a psicologia do consumidor, mas eu acho que eu não queria fugir tanto do tema, então eu queria tentar encerrar com o Adam Smith, né? Porque o tá. Adam Smith era professor de filosofia moral na Escócia, né? Adam Smith é o pai da economia, né? Inaugura aí o estudo com o livro A Riqueza das Nações. Aham, E é famoso a questão da mão invisível descrita, e ele tudo é baseado em filosofia moral, na ideia que o ser humano ele tem um individualismo tão exacerbado. Pela conversa eu vou arriscar, tendendo até um pouco a aham, psicopatia, aham. que é disso que nós provemos o pão. Ele usa a frase, né? Não é da benevolência do açougueiro que provemos o pão, não, Oh, a comida, enfim, ah, né? é. Na ideia que, poxa, se não tiver ninguém vendendo carne, eu vou vender a carne o mais alto possível. Se eu sou determinada farmacêutica, eu vou vender Aham, vacina para malária para país que tem problemas com a malária, cobrando uma tá. patente no maior valor aí que o meu CEO calculou que Aham, maximizaria meu lucro, né? Então, aham. acho que essa lógica permanece. Então, aí coloco aí a questão, né? O homem é mal por natureza, ele é Adam Ah, Smith, ou o homem é ah. bom por natureza, meio democracia, ou sou, igual. Essa é Difícil, né? danada. Não tem solução, se Essa é fala, né? danada. Essa é danada. Ó, no âmbito da psicanálise, vamos dizer, a visão mais freudiana aponta mais para ele sublinha e ressalta mais essa ideia da necessidade de uma repressão para que a sociedade. Repressão é uma palavra, isso é importante também esclarecer. Como é uma palavra que tem um sentido, ah, vamos chamar assim, é uma palavra chata dizendo para os leigos, né? Palavra meio pedante, mas tem um sentido, enfim, popular, vamos dizer assim, no termo. Mas a repressão em psicanálise não é necessariamente algo ruim, quer dizer assim, é algo no sentido de conter a agressividade, conter excessos, né? E da gente se conter, né? E em prol do outro, em prol da sociedade, né? Quer dizer, não é só pura a ideia de
lembrei daquele filme, o The Wall, né, do Pink Floyd, que é com a trilha do Pink Floyd, que é a ideia de uma sociedade opressiva e pelo prazer de oprimir. Não é isso, é no sentido da gente conseguir viver melhor e tal coisa, né? Mas, sem dúvida, o Freud, a ênfase, ele enfatiza a questão, a ênfase está ali na questão da repressão. O Winnicott, ele entende, ele tem uma concepção um tanto diferente, embora também ele seja herdeiro da obra do Freud, mas ele vai enfatizar que no desenvolvimento emocional do bebê, da criança, do adolescente, do adulto, quer dizer, tem uma busca por equilíbrio, né? E que o sentimento de amor ele vai suplantando dificuldades e suplantando agressividade. Então, uma visão, né, como você encerrou assim, bom, então aí, é o ódio ou é o amor, né? Então, esse debate, em alguma medida, também existe entre as obras do Freud e do Winnicott, né? Assim, de um amor que supera, né? Enfim, aí Entendi. muita É conversa boa verdade. como essa que eu, que Não, eu gostei, né? ótimo. Eu gostei muito. Nossa, ótimo, Quem ótimo. assistir vai gostar, mas eu achei essa Hum, conversa muito boa. Agradeço. pô, eu que agradeço, foi um prazer. Bom, só por fim, né? Ah, Bom, a gente pode se despedir, né? Você tem aham. alguma dica cultural, um filme, um livro, de repente, que ajuda a ilustrar a conversa aí que a gente Ah, teve hoje? Está tendo? tem várias. Tem Uhum. várias. Mas deixa eu pensar sobre a questão da. Lembrei, esses dias eu estava assistindo a Reprise, acho que era no Canal Brasil, um filme antigo, mas esse filme é muito bom. Concorreu ao Oscar de melhor atriz com a Fernanda Montenegro, que é o Central do Brasil. Lembrei essa semana, estava vendo, acho que era anteontem que estava passando na TV paga, né? Esse filme é excelente. Ótimo. Central do Brasil. E aí tem uma questão assim que tem muita transgressão no filme e também tem muita superação da transgressão. A personagem que a Fernanda Fernanda Montenegro? Montenegro faz é demais, enfim, é muito bem dirigido. Esse é um filme que eu lembrei. Podemos pensar mais aí, quer ver? Ah, Ah, Não, bem lembrei, legal. ó, eu assisti 3 episódios só. É que eu não tenho muito tempo para assistir série, mas uma que chama Modern Love, que é gostoso assim, porque cada episódio ele tem uma vida própria, começo, meio e fim, com um grupo de personagens. Aí o segundo episódio não é continuidade do primeiro, mas o primeiro episódio é assim, a primeira cena é uma moça que ela teve lá um date, um encontro, né? E o táxi para, ela desce com um namoradinho e tal e coisa. E aí tem um porteiro, ela mora num prédio chique de Nova York, tem um porteiro, o porteiro tá olhando meio feio, né? Tá um cara meio. Aí o namorado dá tchauzinho e tal, o cara continua olhando sério e tal. E aí ela entra e tal, e ele fala, ele tem uma ascendência sobre ela, né? Ela é jovenzinha, né? Assim, tem uma ascendência sobre ela e aí ele começa, ele tem, ela dá satisfação para ele, ela dá informações sobre alguma coisa, e ele meio que controla, e aí é uma figura um tanto enigmática, porque você fica pensando, peraí, ele está querendo proteger ela? Ou ele, que tem uma diferença de idade também, né? Grande, ele já é idoso, assim, e ela jovem, ou ele tem algum tipo de interesse amoroso sexual por ela, né? Então cria um climinha assim, e aí é bem isso que você acabou de falar agora. Bom, peraí, aí tem algo do bem ou é do mal? Então não vou falar para não dar spoiler, porque essa é a primeira Legal. cena, mas eu acho que fica legal para encerrar por aí, né? Que assim, Sim. deixar em aberto, né? Uma coisa que tem a ver com essa questão da repressão, do bem e do mal. Hum, E essa série, os sim. 3 episódios que eu assisti, eu gostei muito. Achei bem legal. Bem legais. Bom, eu também, antes de encerrar, vou fazer uma recomendação também aí, né? Depois da nossa conversa, o que me veio à Ah, mente é um filme da Netflix, chama Tigre Branco.
Ele trata da... Opa! É. Ai, desculpa, estava sem áudio. Não, É não, pra estou te não... vendo, estou te ouvindo e ouvindo bem. Não sei se. Ah, eu que não estava escutando. Tá. Aí, chama Tigre Branco, né? Ele se passa na Índia, trata daquela situação de castas, né? O personagem principal, ele é muito, muito pobre e ele tem uma pretensão de ser um serviçal de uma família de casta superior, né? Em determinado momento ele consegue, e só que o filho que ele fica ali de serviço a servir, né? Ele é o filho dessa casa que vai estudar em Nova York, ele volta todo IUP, né? Aham, Se eu entendi bem a nossa conversa, eu acho que eu vi ele desenvolver quase todos os tipos e maneiras de transtorno aham, antissocial dentro das diversas condições que ele vai passando ao longo do filme. aham, E achei um roteiro ótimo. Nossa, aham. você vê, parece que eu tive algum contato com o povo indiano ali de ver, né? Pelo Ah, menos, legal. infelizmente, é que é uma história sofrida, né? Com a parte, mas foi para mim, eu lembrei, consegui associar, acho que nossa conversa, Tique acho que é onde branco. Legal, você não é, conhecia. vale a pena, eu indico. Valeu. A hora. Valeu. Muito obrigado, Cláudio. Agradeço. Foi Obrigado. ótimo. Valeu. Obrigado. Tá? Tchau, Tchau, tchau. Obrigado. tchau. Uhum.